Caixa Econômica Federal está pedindo a anulação do leilão do terreno do gasômetro na Justiça. Torcida do Flamengo cobra Gabigol. Flamengo não desiste de Claudinho e eu vou te explicar por quê. E Tite pede respeito. Dia decisivo no Flamengo e muito mais. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Chegamos nessa manhã com muitas informações aqui do nosso futebol pra você. Olha, sem enrolação, peço pra você, na moral, deixa o seu like ajuda demais aqui o nosso trabalho, ajuda demais aqui o nosso crescimento. Estamos partindo agora para 220 mil inscritos aqui no nosso canal BTB Esporte. Deixou o seu like? Muito obrigado pela moral. Vambora. Olha só, a Caixa Econômica Federal está pedindo a anulação do leilão do terreno do gasômetro na Justiça. A instituição, ela cita ali políticos com camisa do Flamengo no leilão e denuncia. E fala também sobre festa com patrimônio público. Rapaz, tudo para o Flamengo é uma luta, tudo para o Flamengo é uma dificuldade. Então, a Caixa tá alegando ali políticos ali com camisa do Flamengo. Será que, entendendo que há uma questão ali de clubismo ali, tentando favorecer, confundindo as coisas, lembrando que o prefeito do Rio de Janeiro, que deu aí, né, todo esse suporte aí, ele é torcedor do Vasco. Então, se fosse olhar por esse lado, essa compra, esse leilão, nunca teria acontecido. Porque nós temos aí um prefeito que é torcedor vascaíno assumido, tem vídeo deles aí brincando com o Flamengo, provocando o Flamengo, normal, rivalidade. Como eu sempre falo, o dia que isso acabar no futebol, pra mim o futebol perdeu a graça. Então, a gente fica na expectativa do que vai acontecer, a gente tá muito atento a isso daqui e tudo que acontecer, você vai ficar sabendo, você vai acompanhar aqui no nosso canal BTB Esportes. A gente está de olho nessa situação. Olha só, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e o departamento de futebol não querem investir em jogadores que não cheguem para jogar. A justificativa da insistência do Claudinho é que o meia foi um dos poucos jogadores, né, que se propôs ali a defender o clube sem temer a concorrência. Então, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e o departamento de futebol só querem contratar jogadores que cheguem para jogar. Ou seja, o Flamengo não tá agora, nesse momento, querendo trazer jogadores assim para compor o elenco. O Flamengo quer trazer jogadores que chegam para jogar. E o Claudinho, ele demonstrou ali um desejo de vir para o Flamengo e não teme essa concorrência que, olha, é uma concorrência pesadíssima. Uma das mais pesadas do futebol brasileiro, se não for a mais pesada. Porque ali joga simplesmente o Arrascaeta. Ali joga simplesmente o De La Cruz, Gerson atua por ali também, Pulgar. Então é uma concorrência muito pesada, mas o Claudinho não teme essa concorrência, confia no seu futebol, então o Flamengo não vai desistir desse jogador, porque seria um jogador que chegaria para vestir a camisa, um jogador que chegaria talvez para ser titular, e é um jogador que não teme a concorrência, é um jogador que sabe, se eu for pro Flamengo, cara, lá tem o Arrascaeta, tem o De La Cruz, o Gerson que atua por ali também, tem o Alan, tem ali o Pulgar também, jogadores de altíssimo nível ali, desses aí o Alan que não tá no momento muito bom, ainda não conseguiu conquistar a torcida do Flamengo, mas é um meio de campo muito qualificado e o Claudinho sabe disso e topa vir para o Flamengo não temendo essa concorrência. Então isso daí dá mais um ânimo para a diretoria continuar lutando aí para trazer o Claudinho. Então é o seguinte, a diretoria do Flamengo não desistiu do meia Claudinho e vai lutar até o final. Olha só, muito importante, o Rennes da França avisa ao Flamengo que pretende aumentar a proposta pelo Fabrício Bruno. Você venderia o Fabrício Bruno? Você, torcedor, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu não venderia o Fabrício Bruno agora. Copa do Brasil, confronto dificílimo contra o Palmeiras. Mesmo com a vantagem, o Flamengo não pode entrar de salto alto. Tem que entrar muito ligado. Libertadores. Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá ali na segunda colocação, disputando com um jogo a menos. Se vencer esse jogo a menos aí por 2-0, retoma a liderança. Então o Flamengo tá forte na Copa do Brasil. Tem totais condições de passar. Um empate, derrota por um gol de diferença.
Então o Flamengo pode passar na Copa do Brasil, tem totais condições de passar pelo Bolívar, tem que tomar cuidado com o jogo lá na altitude. O Flamengo tá bem no Campeonato Brasileiro, 3 pontos atrás do líder, repito, com um jogo a menos. O Flamengo precisa ter um elenco. Então eu, no momento, Fabrício Bruno, essa temporada, não sairia do Flamengo. Então, o time da França, ele já avisou que vai aumentar a proposta. O clube francês havia oferecido 14 milhões de euros, cerca de mais ou menos 85 milhões de reais pelo zagueiro. E o Flamengo, né, ofereceu ali o Flamengo. Porém, os valores não agradaram o presidente Rodolfo Landim. Então, ou seja, 85 milhões de reais é um excelente valor por um zagueiro, mas o Rodolfo Landim não se entusiasmou aí com esse valor e no momento pretende manter o jogador. E repito, não venderia o Fabrício Bruno hoje 87 milhões. Nem se aumentasse mais 13, nem por 100 milhões hoje eu não venderia o Fabrício Bruno. Para mim, eu acho que é o melhor zagueiro que o Flamengo tem no momento. Você venderia o Fabrício Bruno por 87 milhões de euros? Você pode deixar aqui nos comentários. Olha só, hoje o Flamengo tem um dia decisivo no Flamengo. Os jogadores do Flamengo se reapresentam na tarde dessa segunda-feira, né, no Ninho do Urubu, e o técnico Tite saberá hoje se poderá contar com De La Cruz e Cebolinha, né, nesse jogo decisivo contra o Palmeiras no Allianz Parque. E os dois são titulares absolutos desse time. Então hoje, né, o time do Flamengo, ele vai se reapresentar no Ninho do Urubu, vai ter um treinamento e vai ser um dia decisivo aí para poder decidir se o De La Cruz e o Cebolinha vão viajar para São Paulo para esse jogaço diante do Palmeiras. E por falar em viagem para São Paulo, o nosso canal BTB Esportes, nessa terça-feira agora de madrugada, terça para quarta, nós estamos partindo para São Paulo fazer essa cobertura do Flamengo, uma parceria também aqui, né, com a Amazon Prime, né? BTB Esporte e Amazon Prime, nós vamos estar fazendo aí essa cobertura desse jogaço lá no Allianz Parque. E você, no dia seguinte, né? O jogo vai ser na quarta-feira, no vídeo da manhã, quinta-feira, você vai poder acompanhar aqui no nosso canal tudo que vai acontecer nesse jogaço aí e nós esperamos uma classificação do Flamengo. Olha só, a torcida do Flamengo criticando bastante o Gabigol. Olha só, o torcedor ele falou assim: estamos em agosto e o Gabigol está piorando a cada dia. Processo irreversível, tornou-se um ex-jogador em atividade. Disse um flamenguista na web. Isso aqui foi um torcedor do Flamengo. No Brasileirão, o atacante tem apenas 2 jogos. Então, muitos torcedores do Flamengo criticaram ali o Gabigol, a atuação do Gabigol diante do São Paulo. E o Gabigol também chegou ali nas câmeras, ele reclamou, falando sobre ter mais oportunidade, ter mais minutagem. Ele teve essa oportunidade, tudo bem, ele não jogou exatamente ali na sua posição. O Carlinhos fez a posição ali do 9, né? Jogou como 9 no lugar do Pedro, e o Gabigol atuou mais pelo lado do campo. Mas a realidade é que ele teve ali a oportunidade e, infelizmente, assim, não jogou bem. E fez a torcida do Flamengo sentir falta do Pedro. A torcida do Flamengo, nesse jogo diante do São Paulo, sentiu falta do atacante Pedro. Lembrando que Gabigol, Flamengo, a diretoria tá ali nessa situação, renova ou não renova. A diretoria do Flamengo, Rodolfo Landim, já falou o seguinte: a proposta tá na mesa, não tá mais na mão do Flamengo, a decisão agora é dele. Tudo bem, ele quer um tempo de contrato mais alto, a gente no momento não está disposto a oferecer um contrato assim muito longo, mas tem um contrato, tem uma renovação com aumento de salário, um aumento considerável. Então o Landim falou o seguinte: tá na mão do Gabigol, não tá mais na mão do Flamengo e é ele que vai decidir se fica no Flamengo ou não. Sinceramente, queria que o Gabigol ficasse. A diretoria cede um pouquinho, o Gabigol também cede um pouquinho, e aí a gente tem um final feliz e quem ganha com isso é o Flamengo, porque são 2 dos melhores atacantes do futebol brasileiro, Pedro e também o Gabigol. E o Tite pediu respeito. O Tite, ele falou sobre o Gabigol, também sobre o Bruno Henrique. Ele falou o seguinte: 2 grandes jogadores. Ele falou 2 monstros, né? Na história aqui do Flamengo e tal. E são 2 grandes atletas. 2 jogadores, assim, que estão marcados na história do Flamengo.
O Gabigol, principalmente, mas o Bruno Henrique também. E o Tite falou o seguinte: são dois jogadores que merecem ser muito respeitados. Então o Tite, ele pediu ali respeito ali ao Bruno Henrique, ao Gabigol também, reconhecendo ali a importância dos dois jogadores na história do Flamengo. Galera, nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, peço para você, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Estamos caminhando agora para a marca de 220 mil inscritos. Muito obrigado pela moral que você tem dado aqui ao nosso canal. E amanhã de manhã voltamos com mais informações do nosso futebol brasileiro. BTB Esportes em todos os lugares. BTB Esportes, o seu canal de notícias. Valeu, galera!